Olá a todos. Mais uma aula de interações atômicas e moleculares. Finalizando já, entrando na última parte da disciplina, conhecemos os orbitais, conhecemos como dois átomos formam um orbital molecular para montar e se agregar para uma molécula. Agora vimos as forças que têm a ver quando diferentes moléculas, duas moléculas, né, se agregam para formar os corpos macroscópicos. Então, vamos começar nossa exploração pelas propriedades macroscópicas dos elementos. Começando pelos líquidos. Vamos também dar uma olhada a elementos que não são nem líquidos nem sólidos, as mesofases que se chamam, tá bom? Vamos começar nessa aula então a conversar de algumas propriedades como viscosidade, capilaridade, tensão superficial, tá? Vamos então a nossa aula tentar fazer ela de forma dinâmica, né? Eu sei que não é fácil. Eu sempre tento fazer a aula de maneira de que ela fique de 10 minutos, mas sempre fica de 30, né? Gente, estamos. Então vamos a conversar tensão superficial, capilaridade e viscosidade. E vamos comentar um pouco sobre as mesofases, tá bom? Tá, a questão aqui é o seguinte. Um gaseoso, um elemento gaseoso, ele tem as moléculas tão separadas, que a gente pode tratar elas como que não têm interferência umas com outras e não interferem, não interagem, na verdade não é que não interferem, não interagem e podem ser tratadas de maneira isolada. Já os sólidos são elementos em que as moléculas estão muito juntas, tal que eu consigo encontrar fenômenos de periodicidade na rede cristalina, né, rede atômica, e consigo arquitetar uma teoria, uma engenharia para eu descrever elas. Já os líquidos são um pouco mais complicados que os gases e os sólidos, porque eles interagem de maneira aleatória. Então, a descrição de um líquido é um pouco mais complexa que a de um gaseoso ou a de um sólido. Por exemplo, temos fenômenos que acredito seja o mais interessante, o fenômeno da tensão superficial. A tensão superficial é aquela que a gente vê quando coloca um metal leve sobre a superfície e mesmo que o peso específico do metal seja maior, tal que ele deveria afundar, ele não afunda como um clipe na superfície, ou o fato de uma curvatura bem grande numa gota de água, produto da diferença de pressão que tem essa aqui, tá? Então vamos a definir primeiramente tensão superficial. A questão da tensão superficial é bem simples. Se trata de uma diferença entre as moléculas e átomos que estão no interior de um líquido, de um elemento, né? A diferença das que estão na superfície. Quando a gente tem no interior do líquido, como no caso, esse caso que está aqui, né? Está no interior do líquido, eu tenho que ele sofre uma força de atração e repulsão em todas as direções, tal como tem, sofre para cima, para baixo, para um lado, para outro lado, para todos os lados. E a resultante final, que é o que a gente conhece, termina anulando uma com a outra. Então, o potencial que ele sente, as forças que ele sente são muito fracas. Isso não acontece com os átomos que estão na interface. Os átomos que estão na interface, como esse átomo aqui, por exemplo, ele, devido à diferença de pressão, digamos, a diferença de peso específico, né, do elemento que está por um lado da interface e pelo outro, implica que ele sente
ele sente uma força em um lado preferencial. E ele tem um vector força que é diferente de zero, o resultante é diferente de zero. E em particular, a gente pode ver que as forças que estão indo para os lados são mais intensas que as forças que estão indo, nesse caso, olhando a diferença aqui, né, para baixo. As setinhas vermelhas estão indicando que há uma forte interação entre os átomos vizinhos laterais, né? Então a gente pode falar que a força que sente a partícula para ir para cima é desprezível, porque a diferença de pressão faz isso, né? As forças que vão para cima seriam desprezíveis. Vamos colocar com outra cor aqui. Essas forças aqui são desprezíveis, né? Elas existem, mas são muito pequenas, muito menores que a força que estão para embaixo. Então, basicamente, o vector força resultante ele vai para baixo e para os lados, sendo as que vão para os lados maiores. Então, aparece uma espécie de interação maior que faz que a superfície se comporte como uma membrana, que é o que a gente basicamente conhece. A tensão superficial está definida como esse gama que está aqui. Vamos voltar ao vermelho. Esse gama que está aqui, né? Que basicamente é a razão, a taxa de proporcionalidade entre a curvatura, a diferença de área de uma superfície e o trabalho que eu preciso para produzir essa diferença de superfície. Observem aqui mesmo, aqui, né, nessa setinha aqui na superfície, que de fato, se não existisse a tensão superficial, essa superfície seria plana, seria completamente um plano. Só que o que acontece? A gente tem uma diferença de área por causa de essa outra realidade, né, ela ser curva. Então, essa área menos a vermelha, né? Vamos chamar asterisco, né? Digamos, vai ser asterisco. Essa diferença de área vai ser o delta A. Essa diferença de área, né, digamos que a maior área ou a curvatura, ela necessita um trabalho para eu levar a ela. Essa razão de proporcionalidade é o que entende por tensão superficial. Então seria basicamente a energia necessária para aumentar a superfície uma quantidade de área, né? Está definido aqui. Isso é o que se entende por tensão superficial. Então é a energia necessária para eu mudar a área de uma superfície. Alguns comentários que eu faço com a energia livre de Gibbs, que é basicamente para relacionar as propriedades termodinâmicas, né? Porque a maioria das propriedades termodinâmicas estão em função da energia livre de Gibbs, mas nesse caso, simplesmente a variação de trabalho que a gente tem vai ser igual à variação de energia livre de Gibbs. E a equação continua sendo a mesma anterior. Eu não sei se vai ter alguma pergunta dessa na prova, mas é simplesmente para cultura. Aqui temos valores de tensão superficial para a temperatura ambiente, 20 graus Celsius, né? Aproximadamente. Observem que as moléculas, à medida que aumenta a temperatura, as moléculas começam a se agitar, né? Porque essa energia cinética das moléculas que faz temperatura. Um número grande de partículas, porque uma molécula só não faz temperatura, tem que ser um número grande de partículas se mexendo que faz temperatura. Essa elasticidade se torna mais inestável, né? Então a tensão superficial seria maior a maior temperatura. Gente, umas coisas interessantes é que dependendo do caso, a tensão superficial pode fazer que uma gota de água
seja redondinha, né? Completamente redondinha, o que a gente entende de convexo, né? Redondinho, como o exemplo que a gente tinha na primeira imagem. Ou pode ser convexa, né? Convexa no caso se ela estiver dentro de um recipiente e em particular dentro de um capilar. Então existe um fenômeno de capilaridade que tem a ver com o diâmetro de uma superfície pequena, né? O diâmetro de um cilindro nesse caso, tal que existe uma certa altura que a própria pressão atmosférica vai produzir, donde o líquido, neste caso, consigue subir. Né? Isso é o fenômeno do capilar. E nesse caso, a curvatura já não é côncava, ela é convexa. Né? Vamos a ver então agora o fenômeno de capilaridade em líquidos. A capilaridade não é mais que um fenômeno que deriva da diferença de pressão entre a superfície por cima, enxergada por cima, e a superfície enxergada por baixo. Quem trabalha essa taxa de mudança, né, que é feita através de equação diferencial parcial, né, se conhece como a lei de Laplace, onde aplica basicamente o laplaciano cartesiano, a diferença de pressão, e aparece essa equação que está aqui. Né? Que ela deriva da equação de Laplace. Se você colocar lá na Wikipedia a lei de Laplace, você vai entender um pouco melhor isso que está aqui. Né? Ele chega a essa equação. Essa equação está feita para dois rádios, R1 e R2 diferentes. Né? Digamos que aqui é R1 e por aqui, em outra cor, vamos colocar aqui R2. Né? Tem dois tipos de rádio. Tá. Então, o que acontece? Se, por exemplo, eu tenho aquele exemplo da gota de água, eu vou estar aproximando a minha rádio de curvatura a uma esfera. O que pode acontecer também dentro de um cilindro muito pequenininho, que de fato, em um cilindro pequeno, eu tenho que o rádio de curvatura se aproxima de uma esfera. Se o caso for uma esfera, que R1 seja igual a R2, aí eu tenho que a diferença de pressão vai ser igual a 2 tensão superficial partido por R, que deriva dessa equação que está aqui. No caso de ter um capilar, por exemplo, em que a largura do capilar seja muito maior, por exemplo, um tambor de 200 litros, né? Eu vou ter que o R2 vai ser infinito, né? Se R2 é muito grande, superfície plana, né? Eu vou ter que delta P vai ser igual a simplesmente gama partido por R. Certo? Tá. Analisando, por exemplo, o primeiro caso, o caso de um capilar, né? Um cilindro, um recipiente pequeno, né? Que é para ver o fenômeno de capilaridade, a gente chegaria a essa expressão que está aqui. Donde a diferença de pressão, en un lado es cóncava y otro lado es convexa, donde a cóncava es menor que a convexa. ¿né? ¿Por qué que es menor que a convexa? Aquí está a cóncava, ¿né? Aquí está escrito cóncava, está por cima, y convexo está por baixo. A pressão da convexa, no caso onde está a água, exerce uma pressão maior que onde está o ar. Então, a pressão, eu esperaria que a pressão convexa fosse maior que a pressão do ar, a côncava. Né? Então, o que acontece? Acontece que a gente pode ver que a pressão atmosférica, em qualquer dos pontos, sempre vai estar dado por essa relação que está aqui. Opa, por essa relação que está aqui, né? Donde a pressão atmosférica, né? Se for a pressão atmosférica, no caso de cima ter o ar, vai ser sempre
vai ser sempre um pouco, ou vai ter sempre um resto desse termo que está aqui, que é 2 de tensão superficial dividido por R. O sea, como se puede ser visto en la figura a seguir, la presión inmediatamente abajo del menisco de un líquido en un tubo es menor por esa cantidad que está aquí. ¿Eh? Que esa ecuación que está aquí. Ustedes pueden analizar con más calma después. ¿Eh? Cuanto a presión en el punto de embaixo, va a ser esa misma presión que está encima más a cantidad de agua o líquido que va a estar aquí, que va a depender, ¿eh? de un cierto elemento líquido con densidad de ρ. Esa va a ser la densidad de un líquido y va a tener esa presión que está aquí. Entonces, para calcular, por ejemplo, a altura que a agua puede llegar, eso se conoce como ley de Joule, está aquí, ¿no? Vamos a analizar un caso, por ejemplo, en que la superficie sea completamente plana, ¿no? Que ese caso que está aquí. A gente puede imaginar que en ese punto, voy a colocar en verde ahora, en ese punto que está aquí, se va a igualar a presión que ven da parede inferior con a presión que ven da parede, que ven da agua que está acima, ¿no? Y en ese punto elas têm que se anular. Por tanto, a presión en ese punto, a que está acima se anula con que está abajo, la presión en ese punto es cero, ¿no? En ese punto aquí, P es igual a cero, que es la presión atmosférica, ¿no? Lo que implica, ¿y eso qué implica? Implica que menos 2 gamma, menos 2 gamma partido por R va a ser igual a ρ GH, ¿cierto? Por tanto, disculpa, eso igual a cero, implica que eso igual a cero, perdón, eso que está aquí igual a cero. Por tanto, ese es positivo, ¿no? Te veo un error ahí. Y eso implica que a altura H a la que va a estar el agua va a ser simplemente 2 gamma partido por ρ G R, ¿no? Que es la ecuación que está aquí cuando u θ es igual a 90, que es ese ángulo que está aquí. Lembra que el coseno de 90 es 1, ¿no? Coseno de 90 es 1. Por eso que eso implica que el coseno de θ es igual a 1. Y ahí condice esa ecuación que está aquí. Eso es simplemente para você calcular a altura que va a llegar a agua. Gente, eu não quero entrar muito em detalhe nisso aqui, vocês têm que dar uma leitura, né, a apostila completa. Vamos passar agora ao conceito de viscosidade. Bom, aí já dá para fazer umas continhas, né? Dependendo do... A gente analisou simplesmente o caso do θ ser igual a 90. Gente, a viscosidade não é mais que a resistência que o fluido coloca para ele fluir ou escoar através de um recipiente, né? A resistência, o mel, né? O mel é um fluido muito viscoso, Ele flui ou escoa muito devagar. Já a água é um fluido pouco viscoso, né? Pouco viscoso e ele flui rápido. O único que é interessante entender aqui, que quando eu tenho vamos colocar aqui né? A água está escorrendo por um cano, você tem que entender que as moléculas que vão estar
completamente perto da superfície, elas vão ter uma velocidade e que devido ao atrito estático, producto da interação com a superfície, vão ter uma velocidade, vamos colocar B melhor, menor que as moléculas que vão por aqui, pelo centro, né? Então, quando as moléculas vão pelo centro do fluido, elas não têm nenhum tipo de atrito estático que faça elas diminuir sua velocidade. Quanto as moléculas que estão perto ou grudadas à superfície sofrem um retardo, um atrito estático que faz ela diminuir sua velocidade. Então, à medida que eu chego perto da parede lateral pela qual o fluido está escoando, essa velocidade começa a diminuir, né? Então essa resistência começa a aumentar, né? Então o que eu tenho um gradiente de velocidades, um gradiente de resistência à medida que eu chego perto ou me afasto da parede pela qual está o fluido escoando. E essa é a definição que Newton deu da viscosidade através dessa taxa de deformação angular do fluido que ele chama, né? Vou colocar aqui em vermelho. Essa taxa que está ali, né? Donde essa seria essa taxa de deformação angular. O mu aqui seria o coeficiente da viscosidade, que também é conhecido como viscosidade absoluta ou viscosidade dinâmica, né? que é a média das viscosidades, e seria a coordenada na dimensão perpendicular à direção de escoamento, né? Nesse caso, aqui no desenho, a dimensão estaria dando hacia cima. Daí tem algumas outras definições, né? Que, bom, aí tem uma equaçãozinha que dá para resolver alguns problemas, né? Depois tem por último, a definição de velocidade, viscosidade cinemática, né? Que basicamente seria o coeficiente de viscosidade dividido pela densidade. Também uma última equaçãozinha que vocês têm aí para resolver alguns probleminhas. Temos um exercício desse que eu vou passar no listado, em nosso portal, vou colocar lá no sistema, né? E vocês já podem ir trabalhando essas quantidades. Gente, eu não vou entrar muito em detalhe, eu vou deixar aqui tem umas poucas definições aqui no meio que eu acho que eu nem vou explicar muito agora. São terminologias que se utilizam em física, em ciência experimental, para nomear alguns materiais que não são líquidos, gaseosos ou sólidos e que dependem de seu arranjo molecular. Esse arranjo pode ser nanoparticulado. Essas nanopartículas às vezes estão completamente ordenadas de forma periódica, outras vezes estão completamente desordenadas, sem contar aquelas que são amorfas, né? Tem semiordens e esses semiordens têm definições. Por exemplo, a mesofase, eu comentei que era um estado intermediário entre um líquido e um sólido, ou seja, algo que não é nem sólido nem líquido, é uma mistura dos dois, né? Aí tem um exemplo dos cristais líquidos, né? E tem aqui algumas definições, né? Alguns tipos de cristais líquidos, depende de como as moléculas se organizam, né? Tem algumas definições que simplesmente eu vou recomendar uma leitura. Nada aprofundado disso aqui vai aparecer na prova, simplesmente aqui é conceptual. Então tem aqui as figuras, né, e os ordens aqui
basicamente, a figura vai a falar por si só. Dando uma leitura ao PDF, eu acredito que o que a gente tem aqui já é suficiente como para fazer algumas perguntinhas da prova. Então, em princípio, já temos entrado agora, temos, né? Ou entramos em lo que são algumas propriedades macroscópicas da matéria e vista de sua interação molecular. O sea, vimos como as moléculas entre elas podem se juntar, mesmo que seus elétrons de valência tenham camadas cheias, podem existir forças, né, de coesão entre elas para formar líquidos. Eu coloquei o caso do hélio líquido. O hélio gaseoso é quimicamente inviável de construir, porque tem tantos elétrons em orbitais antiligantes quanto em orbitais ligantes. Como o orbital antiligante mais forte, essa molécula é inviável. Mas a baixa temperatura os cientistas conseguem produzir hélio líquido. Ou seja, existem forças, nesse caso são as forças de London, né, que fazem que elementos como hélio líquido existam. Entramos nessa fase e agora estamos vendo líquido, sólido, gaseoso. Na estrutura dos sólidos, vamos ter que entrar um pouco a descrever o que são as redes cristalinas, então vamos ter que dar uma passada rapidamente a lo que é um pouco de cristalografia, e isso é importante porque tem uma quantidade enorme de materiais que são cristalinos, então tem toda uma nomenclatura, uma forma de falar deles, e que se a gente não passa, a gente não consegue falar. Então, a próxima aula vamos ver um pouco de elementos sólidos, né, suas nomenclaturas dentro de um arranjo periódico, né, o que tem que ver com cristalografia. Na seguinte aula vamos ver a teoria do elétron livre, a teoria de bandas e, por último, utilizando esses três núcleos de conceito, cristalografia, teoria do elétron livre, teoria de bandas, vamos conseguir falar das propriedades elétricas e magnéticas dos materiais. Então, hasta a próxima aula. Abraço para todos.